Eu não sei se você atentou para a ministração do Anderson, nosso seminarista, nesse último cântico, nessa última música. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Se ninguém lembrar do que ele disse, ele vai lembrar do que ele disse e do que estava no coração dele. Mas ele deu um resumo, uma síntese do que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Quando nós estamos debaixo da soberania de Deus, quando nós queremos, aceitamos e quando nós nos submetemos de bom grado à soberania de Deus. Todos nós passamos por rupturas. Todos nós passamos. Todos nós precisamos encarar novos momentos, novas experiências. Todos nós precisamos passar por mudanças, por experiências novas. Isso está marcado na nossa vida. Algumas dessas rupturas são mais marcantes, outras menos impactantes. Mas sempre tem rupturas. Eu, quando estudei e quando fiz lá o pré-primário, e só tinha o pré-primário, e terminou o pré-primário, eu fui para o primeiro ano, e não tinha esse negócio de formatura não, gente. Agora tem formatura para 4, para 5, para 6, para 7 anos. Tem formatura todo ano, não é verdade? Tem tudo quanto é tipo de formatura. Mas o interessante da formatura é que ela marca um tipo de ruptura, uma nova fase, um novo momento. E nessa fase da criança são várias mudanças, não é verdade? Quem tem filhos, quem já teve filhos, quem acompanha netos, sobrinhos, filhos dos outros, vê isso. São etapas inauguradas. Talvez sem trauma, talvez mais tranquilo, com menos impacto. A gente passa da infância para a adolescência, a gente passa da adolescência para a juventude, e aí da juventude a gente começa a assumir responsabilidades da vida adulta. Muitos casam, outros não. A gente fica mais experiente, e em cada fase um tipo de ruptura e um novo começo, um novo tempo. Mas também tem coisas que quase não mudam, não é verdade? Tem coisas que mudam pouco. Tem coisas que elas permanecem por bastante tempo. Existem algumas condicionantes na nossa vida, algumas coisas que servem como condição para as mudanças. Parece que nem tudo é perfeito. Parece que sempre tem alguma coisa fora do lugar, alguma coisa que pode ser melhorado, alguma coisa que pode ser acrescentado, alguma marca a ser alcançada, um obstáculo a ser superado, uma nova formação, um novo objetivo de vida. E com o passar do tempo, esses desafios parece que eles vão ficando maiores e mais difíceis de serem alcançados. Não me chame de tão velho assim. Mas é verdade que com o tempo vai ficando mais difícil algumas pequenas marcas. Correr 1 quilômetro é um desafio monstruoso. Já não foi. Foi fácil. Mas hoje é um desafio gigantesco. Tem algumas coisas que são consequências naturais das nossas posturas, dos nossos atos, das nossas decisões. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que não são consequências dos nossos atos, apenas são o mover de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Tem coisas que são consequências e outras não, elas simplesmente acontecem. Mas é claro que elas acontecem debaixo da vontade soberana e perfeita do nosso Deus. O Anderson diz que a gente tem esse desejo de autonomia, né? De liberdade. Nós não gostamos de limitações. Ninguém aqui gosta de ser limitado. Ninguém aqui gosta de ter imposto uma limitação. E por que nós não gostamos de limitação? Porque nós temos um desejo
que está dentro de nós, que é de autonomia, e que eu preciso controlá-lo todos os dias, porque eu e você temos isso dentro de nós. Os nossos filhos pequenos aqui, eles têm isso dentro deles, um desejo de autonomia, um desejo ardente de autonomia. E você pode dizer que é bom ser autônomo. Então, é bom ter autonomia de algumas pessoas em circunstâncias da vida, mas quando nós olhamos para a vida toda, o melhor é reconhecer que nós não somos autônomos. Nós não somos autônomos. Hoje eu não preciso de ninguém para calçar os meus sapatos, mas eu já precisei de alguém que calçasse, eu precisei de alguém que amarrasse os meus sapatos, e pode ser que isso aconteça de novo no futuro, não é verdade? É verdade. Nós temos isso dentro de nós. Nós queremos independência, e algumas vezes você não percebe e eu não percebo, mas nós levamos esse desejo até a última consequência e vivemos como se fôssemos independentes de Deus, mas não somos. Ou então nós queremos a Deus, mas nós queremos só o que Ele tem conforme a minha vontade. Aquilo que não é da minha vontade, eu quero ser autônomo. Eu quero essa liberdade para decidir o que eu quero. Não, Senhor. Me dá o que eu quero. Me dá a minha parte, aquilo que me agrada. E aquilo que não me agrada, eu não quero. Esse é o meu desejo de independência, de autonomia. De não andar conforme aquilo que Deus tem para mim. E dentro das limitações que Ele colocou para a minha vida. Se por um lado, nós precisamos superar as limitações que nós mesmos nos impomos, ou que as pessoas tentam impor sobre nós, por outro lado, nós precisamos aprender a ter uma conduta coerente, como de alguém que crê em Deus e no sacrifício de Jesus, de que Ele é soberano, de que Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós, e Ele vai executar essa vontade. Nós precisamos ter uma conduta que nos faça viver o melhor que Ele tem para nós. Vivermos nossos dias sujeitos aos limites que Ele nos impõe. Deus impõe limites para nós. Todos nós temos limites físicos. Todos nós. Todos nós. Ninguém aqui pode fazer o que bem entender com o seu físico. Todos nós temos limitações intelectuais. Todos nós. E todos nós temos limitações espirituais, sem exceção. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. É verdade que eu posso explorar mais no próprio Deus, mas eu tenho limites que foram estipulados e estabelecidos pelo próprio Deus. Leia comigo, se você pode. Abra sua Bíblia. Eu vou projetar o texto, mas seria muito bom se você abrisse a sua Bíblia para acompanhar também. Aqueles que não puderem, leiam na projeção. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis 5, versículos 1 a 19. É segundo, irmãos, desculpa, tá bom? Viu como a gente tem limitações? É um sofrimento, irmãos, uma luta, mas nós vamos vencendo aí. Deus vai dando graça para nós. 2 Reis 5, de 1 a 19. Mas se no final das contas eu estiver errado, você acompanha o texto projetado. 2 Reis 5, de 1 a 19, conta para nós a história da cura de Naamã. Mas a história não é só essa. Ela tem outros detalhes, outros poréns, outras informações importantes para nós. Vamos ler, você pode acompanhar? Eu achei que eu tinha colocado uma fonte bastante grande para eu ler daqui à televisão, mas não está. Então eu vou ler aqui e você acompanha a leitura.
Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas lhe disse: lava-te e ficarás limpo. Acho que eu estou errado ali, não é? Não, vou voltar aqui, ó. Então desceu e mergulhou. Não, acho que eu pulei uma parte, né? Não tem problema. Então você acompanha aí a leitura. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Agora sim, não é isso? Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Naamã, herói de guerra, homem reconhecido, mas o texto diz: porém leproso. Tem um porém aqui. Um homem que tinha uma vida boa, uma vida regalada, uma vida de vitórias, uma vida de reconhecimento. É sempre bom lembrar que a lepra nos nossos dias, ela tem tratamento, já sabe-se muita coisa, tem como viver bem apesar da enfermidade, tem como não ser contagiosa, tem um monte de prevenção. Entretanto, nesse tempo, o que acontecia é que a pessoa ia morrendo, a pessoa ia perdendo partes do corpo, e ela podia perder a própria vida no final da doença. A lepra era mortal, não havia tratamento.
as pessoas eram consumidas vivas. Naamã, herói de guerra, reconhecido por todo o seu povo, reconhecido até mesmo pelo povo de Israel, o qual ele combateu mais de uma vez, o qual ele trouxe pessoas cativas para a Síria. Ele tinha o reconhecimento do seu rei, ocupava função importante. O que faltava para Naamã? O que faltava para Naamã? Ou melhor, qual o próximo obstáculo a ser enfrentado por esse homem? A morte. Não havia perspectiva, não havia tratamento, não havia recurso da medicina, da ciência, não tinha mais nada a ser feito. Era o seu próximo grande desafio. Tinha o constrangimento de liderar o seu exército e de talvez, nos momentos de intimidade, de banhar-se, de tirar o capacete, de tirar a sua armadura, começar a aparecer os sinais da enfermidade. E aquilo comprometesse esse homem famoso, valente, bem conceituado. Talvez algumas limitações físicas já tivessem começado. A perspectiva não era boa. Mas o maior desafio era a morte. Havia aqui um senão, havia um porém na vida desse homem. Ele tinha uma doença incurável, um condicionante que Deus mesmo estabeleceu sobre a vida daquele homem. E eu fico impressionado com a maneira como ele era reconhecido, ele era visto, benquisto pelo seu povo e por todos que o conheciam. Presta atenção, até a escrava, a menina que foi levada da sua terra, da sua casa, da sua família, para morar dentro da sua casa, para servir a sua esposa, até a menina quis ajudar. Tudo que se passa a seguir é consequência da ação dessa menina. Ela entrou na casa de Naamã, um alto oficial do rei do exército, do rei da Síria. E essa menina entra ali e ela faz diferença na história. O rei da Síria quis ajudar Naamã. Você ainda está comigo? Um homem reconhecido, renomado, que tem um problema insolúvel. Eu quero aprender com essa história e os seus personagens sob a soberania de Deus, estar abaixo da soberania de Deus. Todos estamos, mas aqueles que aceitam e vivem felizes debaixo da soberania de Deus, provam de algumas coisas maravilhosas. A primeira lição que eu quero compartilhar com você sobre a soberania de Deus é que as condições que Ele nos impõe não são impedimento para que o sirvamos. Só para você saber, esse eu estou lendo facinho. Esse foi fácil de enxergar agora. As condições que Ele nos impõe não são impedimento para que o sirvamos. Tem gente que faz das condições, e isso o Anderson ministrou aqui, faz a circunstância da vida motivos para não servir a Deus, motivos para não adorar o Senhor, para não abençoar outros. Olha o que diz o versículo 2. Você pode ler comigo? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa que ficou escrava. É isso. Alguém que veio servir como escrava. Irmãos, essa menina superou a sua condição. Essa menina foi capaz de ser agente de Deus, instrumento nas mãos de Deus, usada pelo Senhor, superar a sua circunstância, que era contrária, a situação que era contrária, a situação que era de dor. E a Bíblia não conta para nós em que condições ela chegou nessa casa. A Bíblia não conta para nós dos seus pais, da sua família, mas o fato era que ela foi tirada da sua terra, do seu povo, e levada para servir na casa de Naamã.
Talvez, e eu desconfio, que a história seja triste. Não tenha sido uma história feliz. Você consegue imaginar uma condição dessa feliz? Alguém tirado da sua terra, da sua família, do seu lugar, da sua história e levado para trabalhar como escravo, como escrava na casa de alguém? Por melhor que fosse homem? Existe ali uma condição que Deus impõe sobre a vida dessa menina. Deus mesmo impõe. É isso que eu quero aprender com você. Veja que essa menina tem uma breve participação no texto, na história. Só uma participação. Ela tem só uma palavra. Essa menina não é a peça principal da história, não é o personagem principal da história, ela é uma coadjuvante. Ela não foi a atriz principal, mas veja que coadjuvante, porque através dela toda a história mudou. A ação de alguém que foi tocada por Deus, a ação de alguém que viveu uma dor profunda, mas agiu de uma maneira amorosa, agiu de forma a abençoar. Eu vejo na ação dessa menina amor, compaixão e misericórdia. Amor, compaixão e misericórdia. Quando ela vira e diz para sua senhora, a mulher de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Puxa, se tivesse como, o meu senhor, lembra do contexto? Lembra do contexto? Naamã era senhor, era o dono daquela menina. E ela diz: tomara, oxalá, o meu senhor estivesse diante do profeta. Ela mostrou o caminho. Ela deu uma esperança, ela deu uma alternativa. Ela falou com fé. E eu não consigo, vendo alguém falar isso, sem amor, sem misericórdia e sem compaixão. Que seriedade com as coisas de Deus, que seriedade, né, com a responsabilidade de ter um homem de Deus e reconhecer que era um homem de Deus, e esse representava a palavra do próprio Deus. Que fé dessa menina. Você não acha? Que fé. Oxalá, se ele estivesse lá com o profeta, ele seria curado. Ela não diz assim, talvez. Ela não diz, quem sabe, haveria uma possibilidade. Ela diz, ele seria curado. Talvez nenhum outro coadjuvante tenha marcado tanto uma história quanto essa menina. Talvez tenha outros tão importantes quanto, mas essa chama a atenção. Qual o nome dela? Não tem. Não tem. Quem são os pais dela? Não tem. Qual o sobrenome? Qual a família? Não tem. Para onde ela foi depois? Alguém sabe? Não tem. Quais os demais atos dessa menina? Não sabemos. Mas ela interferiu positivamente e de forma transformadora na vida de um homem, de uma casa, de uma nação. Alguém que não foi limitado pelas circunstâncias que Deus mesmo criou, pelas condições que Deus impôs sobre ela. As condições que Deus estabelece sobre nós não são impedimento para que o sirvamos. Sirva a Deus com tudo que você é. Mas quem disse que você tem que ter mais do que eu? Quem disse que você tem que ter menos do que eu? Sirva com tudo que você é e com tudo que você tem nesse tempo da sua vida. E ponto. Está claro, não está, irmãos? Sirva com tudo que Deus te deu, com tudo que você é, com tudo que você tem, com todas as limitações que Deus impôs sobre a sua vida. Sirva ao Senhor.
Deus conduziu essa menina sem nome para dentro da casa do comandante do exército do rei da Síria. E com todas as condições impostas por Deus, com toda a história vivida, ela não desistiu de compartilhar a sua fé, de mostrar a resposta. Não importa quem vai ouvir, eu vou mostrar o caminho. A vida com Deus, ela deve ser vivida apesar e muito além da nossa condição de vida. A vida com Deus deve ser vivida apesar e muito além da nossa condição de vida. Com os limites que Ele nos estabeleceu, nós vamos viver inteiramente para Ele. Amém, é isso mesmo. Que seja essa a sua declaração de fé. Sabe por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã, você também não sabe, mas nós podemos decidir servir a Deus com tudo que somos e temos hoje, para todos os dias da nossa vida, para sempre. Nós vamos servir ao Senhor. Alguns fazem das limitações um obstáculo para servir a Deus. Outros fazem das limitações um trampolim para servirem a Deus. Quando Paulo foi preso, e ficou por um bom tempo preso, você encontra nas cartas ele chorando e dizendo assim: agora minha vida acabou, não tem mais nada para fazer, eu não sirvo para mais nada, onde eu vim parar, olha o que Deus fez comigo. É isso que está escrito nas cartas? Ao contrário, as cartas existem porque ele as escreveu em prisão. Você vai ler a carta de profunda alegria, é a carta que ele estava preso. E ali ele divide conosco das suas experiências, dos seus ensinos, e de um estudo maravilhoso para nós, base doutrinária para nós, para todos os cristãos em todas as eras. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É a declaração do apóstolo Paulo. Eu sei viver com abundância ou com escassez. E ele vai dizendo como ele aprendeu isso diante de Deus. A menina não perdeu a oportunidade de abençoar, ainda que fosse apenas compartilhando a sua fé. Ela só compartilhou a sua fé. Ela não precisou convencer a mulher do comandante, nem mesmo o comandante. Ela só compartilhou a sua fé. Você está entendendo, não está? Só compartilha a sua fé. O resto é Deus quem faz. Apenas testemunhe da sua fé e deixa que Deus vai fazer o resto. Ela só disse que em Samaria, terra de um povo oprimido e dominado pela Síria, havia alguém que temia a Deus de verdade. Ela disse isso. Ela apontou o caminho. Sob a soberania divina, as condições que Ele nos impõe podem nos levar para mais próximos dEle. Deus impõe condições sobre nós e essas condições devem nos levar para mais próximos dEle. Nós nos tornamos mais dependentes dEle. Hoje pela manhã na classe família nós conversávamos um pouco sobre isso e o testemunho de alguns foi: olha, na hora da luta é quando a gente mais chega perto do Senhor. Alguém tem um depoimento diferente para dizer aqui? Na hora das lutas, das dificuldades, na hora das dores grandes, dos desafios intransponíveis para nós, eu confesso que nem palavras eu tenho. Quantas vezes Renata e eu, a única expressão que a gente tinha era de choro. Não tem palavras. Mas o nosso choro expressa a nossa declaração de fé em que Deus tem todo o poder e Ele vai fazer aquilo que Ele determinou desde a história, desde a eternidade. E Ele vai nos usar. E Ele vai dar a resposta, e Ele vai mover, porque Ele continua no controle de todas as coisas. As condições que Ele nos impõe podem nos levar para mais próximos dEle. Olha o que diz o versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta que o rei da Síria mandou, o rei da Síria não entendeu o recado, Naamã também não entendeu o recado. A mulher dele disse: olha, a menina que você trouxe como escrava para a nossa casa, diz que lá em Samaria tem um profeta que pode te curar.
E ele foi e falou com o rei. E o rei da Síria virou para ele e falou: meu filho, mas o que você está esperando? Arruma suas coisas e vai logo. Está esperando o quê? Cair mais uma orelha? Arruma suas coisas e vai logo. E vou fazer uma carta aqui para o rei de Israel, hein? E escreveu a carta. E a carta dizia que era para o rei de Israel providenciar cura para Naamã. E aí quando o rei de Israel lê a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? O que eu quero mostrar para você é que Naamã saiu da sua casa, saiu da Síria, foi em direção a Samaria. Ele foi em direção a Samaria? Ou ele foi em direção ao Deus que agia em Samaria? Ele não sabia, ele pensou que estava indo a Samaria, mas Deus o estava conduzindo ao encontro do próprio Deus em Samaria. Quantas pessoas não mudaram de casa, não mudaram de trabalho, não mudaram de cidade, e elas pensavam que estavam mudando por causa do trabalho, mas era Deus escrevendo a sua história para que você o conhecesse, ou o conhecesse de uma forma mais profunda, muito mais profunda do que um dia já o conheceu. Deus o levando para um outro lugar. Nós temos os nossos jovens que vão estudar fora, e você pensa que Deus está levando só para estudar fora? Só isso? Não, Deus está te levando para um campo missionário, Deus está te levando para um lugar onde você vai poder servir, onde você vai poder dizer, em meio à Síria, em meio a lugares difíceis, a pessoas difíceis, a situações difíceis, todo mundo se levantando contra o Evangelho, ao Deus da palavra, e você poder apenas testemunhar na fé que você tem. Esse é o ambiente universitário hoje, viu, irmãos? Aliás, há bastante tempo. Nossos jovens precisam apenas testemunhar da sua fé. E se a mulher de Naamã ridicularizasse a menina, quem ia perder a bênção? A mulher, Naamã e todo o seu povo. Mas se alguém der ouvidos, muitos serão abençoados. Apenas compartilhe da sua fé. Foi isso que essa menina fez. E esse homem, Naamã, ele partiu em direção ao encontro de Deus, sem saber que era isso que estava acontecendo. Quantos estágios Naamã precisou passar? Ele ouve da sua mulher, ele conta para o seu rei, ele vai até o rei de Israel, e depois ele vai até a casa de Eliseu. Tudo que Naamã passou o levou para mais perto de Deus. Ele não percebeu isso durante todo o enredo. Nós que conhecemos a história final, nós podemos olhar e falar: sim, ele estava indo na direção de Deus. Você conhece a história final da sua vida? Da vida dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus familiares? Nós podemos participar da vida deles, da história deles. Nós temos um papel e nós precisamos agir, atuar conforme o nosso papel. Ele não sabia, mas Deus já tinha escrito os seus dias. Quando Eliseu disse para ele, nós lemos no versículo 8, olha, o rei de Israel, manda Naamã vir até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha, não interprete mal essa frase, tá bom? Fica aqui comigo, presta atenção. Ele não está dizendo, eu sou bom demais. Eu sou um espetáculo, manda ele vir aqui falar comigo. Não, o que ele está dizendo é, há profeta? Se há profeta é porque há um Deus. O que ele está dizendo é, há um Deus em Israel. E eu sou profeta desse Deus. Eu sou profeta porque há Deus. Ele vai descobrir isso, manda ele para cá. É isso que Eliseu está dizendo. Há um Deus, nós cremos nesse Deus. Meus irmãos, por que nós pastores que temos o privilégio de entrar em UTI para orar com pessoas, por que nós vamos orar? Por que a gente ora com enfermos? Porque Deus colocou nas nossas mãos o poder de curar? Ou nós vamos lá só por desencargo de consciência?
Nós oramos porque nós cremos que Deus pode, e é Ele quem determina. E alguns a gente ora e Deus leva para Ele. Que coisa boa, né? Para quem morre em Jesus. Nós festejamos a morte dos santos do Senhor. Mas de vez em quando Deus decide trazer e testemunhar do poder dEle para nós que estamos vivos. É por causa dEle, não por causa de nós. Eliseu não está puxando a glória para si, nem dizendo que ele é melhor do que ninguém. Ele só está declarando que há um Deus vivo em Israel, e ele é profeta desse Deus vivo, único e verdadeiro, daquele que tem poder para curar, daquele que tem a última palavra em cada história, em cada caso, em cada situação. A honra não é do profeta, mas do Deus do profeta. Todas as partes dessa história conduziram Naamã na direção da vontade de Deus. Deus resgatou esse homem. E você sabe, nós lemos o texto, Deus não apenas o cura fisicamente, mas o cura espiritualmente. As condições que Deus impõe sobre esse grande líder foi para levá-lo para perto do próprio Deus, para transformá-lo de dentro para fora e não de fora para dentro. A cura foi muito maior do que a física, foi espiritual. Todo esse movimento foi para ir na direção do próprio Deus. Meus irmãos, Deus está movimentando céus e terra para nos levar para mais próximos dEle. Entre nesse ritmo, no ritmo de Deus, das circunstâncias, do que tem acontecido, e nós vamos nos aproximar dEle, Ele vai se aproximar de nós, nós vamos conhecer mais dEle. Deus atraiu Naamã, ainda que por meio de uma enfermidade mortal. Deus te atraiu, Deus tem nos atraído. Como nós vamos responder a essa atração? Sob a soberania divina, as condições que Ele nos impõe devem quebrar a nossa altivez. E sobre isso também o Anderson falou enquanto ministrava. Ele põe condições sobre nós, impõe limites para quebrar a nossa altivez. Olha a reação de Naamã, nós já lemos, eu vou ler mais uma vez. Quando acontece o que acontece na porta da casa de Eliseu. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ah, meus irmãos, aqui apareceu, o íntimo de Naamã veio para fora. Mesmo mortalmente doente, uma doença incurável, o seu interior vem para o exterior. Aparece aqui a sua altivez, falando da sua terra, dos seus rios e de um tipo de, entre aspas, distrato que ele recebeu de Eliseu. Ele se sentiu menosprezado. Faltou ele dizer assim: quem esse Eliseu pensa que é? Eu sou um alto oficial do rei da Síria. Quem ele está pensando que é? Que nem saiu para ver a minha cara. Eu não vi o rosto dele. Quem ele está pensando que é? Aí eu sei que você é muito crente, você é muito pura, você é muito santo, e você nunca pensou isso de ninguém. Quem ele está pensando que é? Quem ela está pensando que é? Então, João 3,30, João Batista diz assim, quando os seus discípulos vêm dizer: olha, aquele que você batizou, tem um pessoal lá batizando o nome dele, ele também está jogando água no povo lá. E João Batista disse para eles: mas é isso mesmo. E ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso diminuir e Cristo precisa crescer dentro de mim.
Todo orgulho precisa ser quebrado, toda autossuficiência, toda arrogância, todo desejo de independência de Deus precisa ser quebrado. Irmãos, humildade é a busca e é a chave para a cura de muitos males que existem dentro de nós. Muitas vezes não somos curados por coisas dentro de nós, porque somos arrogantes, prepotentes, petulantes, somos altivos. E a cura está na humildade, nos submetermos ao próprio Deus e nos submetermos às pessoas de Deus, gente que Deus coloca ao nosso lado, reconhecendo que nós realmente não somos nada e não somos melhores do que ninguém. E eu não vou nem dar exemplo aqui de gente que você poderia considerar menor do que você, porque a lista é sem fim. Tem uma lista muito grande de gente que a gente pode considerar menor do que nós, mas não são. Porque somos todos iguais, pecadores, e dependemos da mesma graça de Deus. Naamã, ele fica indignado com a postura de Eliseu. Eu vim de longe, eu sou comandante do exército, e esse profeta nem sai para me atender. É isso que ele diz no versículo 11. Os passos que ele achava que Eliseu deveria dar. Presta atenção no que eu vou falar. Ele fez uma lista de coisas que ele pensava que Eliseu deveria fazer. Isso lembra a religiosidade dos nossos dias. Pessoas religiosas que acham que só existe um padrão de conduta, só um jeito de fazer as coisas. Ou ora desse jeito, ou então não serve. Ou canta desse jeito, ou não serve. Ou canta esse tipo de música, ou não serve. Ou prega assim, ou não serve. E por aí vai, a lista não tem fim. Só pode ser desse jeito, não existe outra forma aceita. E ele, não sendo temente a Deus, ele diz, eu esperava que ele viesse, e que ele colocasse a mão na lepra. Gente, ninguém punha a mão na lepra. Aliás, isso era considerado contaminação para o povo judeu. Ele estava esperando uma coisa super sensacional, e Deus tinha outro jeito de tratar o coração desse homem, e o físico dele também. Deus quebra a nossa altivez ao fazer de um jeito novo, inédito, não convencional, mas do jeito dele. Você lembra quando Jesus curou o cego e ele misturou saliva na terra e fez um lodo e passou no olho do outro? Lembra? Ele fez isso. Nada convencional. Você pode dizer assim, não, Senhor, peraí. Vamos voltar ao método antigo? Basta o Senhor falar, eu volto a ver? Esse negócio de misturar saliva com terra deu um nojinho aqui, viu? Não gostei dessa possibilidade aí não. Vamos mudar o jeito? Só que teve uma outra vez que Jesus curou e o cego ele precisou de 2 momentos. Ele não voltou a ver normalmente de imediato. E Jesus perguntou para ele, como que você está vendo? Ele diz, eu estou vendo os homens como árvores. E Jesus então cura-o, mais uma vez completa a cura. E quando vão cobrar os impostos de Jesus e de Pedro, tem todo o contexto aqui, mas como que Jesus faz? Um jeito novo. Ele falou, Pedro, vai lá pescar, e dentro da boca do peixe vai ter o dinheiro exato para pagar o seu e o meu imposto. Vai lá. Ele nem era devedor, mas ele diz, vai lá, vamos pagar. Pesca lá e vai ter a moeda lá dentro. Gente, que coisa maravilhosa. Nosso Deus é criativo demais para eu pensar e para você achar que só pode ser desse ou daquele jeito. Vamos baixar um pouquinho? Vamos nos curvar um pouquinho diante dele, reconhecendo a grandeza dele e não nossa. Leia comigo o Salmo 138:6. Ainda que o Senhor é excelso, mas ao soberbo, o humilde é conhecido de perto, e o humilde conhece o Senhor, mas o soberbo fica distante, fica longe. O altivo fica longe, ele conhece muito bem, mas de longe, ele não se dá a conhecer. O jovem rico, Mateus 19, 16 a 20, olha que experiência interessante. O jovem se aproxima de Jesus e quer saber de Jesus o que fazer para ser salvo. E diz assim o texto, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E aí o rapaz pergunta, quais?
Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que o jovem respondeu? Gente do céu, a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Eu não preciso explicar não, né? Esse moço não entendeu nada dos mandamentos. E ele não entendeu nada de Jesus. E eu obedeço isso tudo, ó. Está faltando mais alguma coisa? O que aconteceu? Altivez. E quando Jesus diz, faz o seguinte, falta uma coisa só, vende tudo e dá aos pobres, depois você me segue. O que ele fez? Se entristeceu e foi embora triste. Jesus expõe o coração dele, o coração altivo. Não vive em proximidade com Jesus. Não tem como, meus irmãos, porque ele é o exemplo de humildade. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o nosso exemplo de humildade. Ele se humilhou, ele se esvaziou. Por isso, todo aquele que quer se aproximar de Deus precisa se humilhar. Não tem espaço para altivez. Deus impôs a condição de Naamã e o sujeitou à forma do profeta Eliseu agir. Deus foi tratando o coração de Naamã. É por isso que Deus também nos impõe certas condições para nós reconhecermos que Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Eu quero terminar brevemente dizendo que as condições que Deus nos impõe devem redundar em glória a Ele. As limitações que você tem hoje estão em você, nesse tempo, ou para o resto dos seus dias, para você glorificar a Deus. Deus deve ser glorificado em tudo e em todo tempo. Condições intelectuais, financeiras, físicas, familiares, adore a Deus. Ele precisa ser glorificado. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Veja o versículo 16. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, Naamã fazendo a sua declaração, em cuja presença estou, não aceitarei. Aliás, Eliseu não aceitando os presentes que Naamã levou. Mas Naamã insistiu com ele para que o aceitasse, e ele recusou. Versículo 17, disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Presta atenção, eu vou terminar bem brevemente. Eliseu não aceitou o pagamento proposto por Naamã. Não aceitou os brindes, os presentes, não porque ele era arrogante, mas porque ele reconhecia que todo o mover, todo o poder, toda a ação é de Deus. É Deus quem faz. É Deus quem faz. E o que ele está dizendo para Naamã é, não, foi Deus quem fez, não eu. Eu não vou aceitar. E Naamã então responde, olha, já que você não vai aceitar, então, vamos fazer o contrário? Você me deixa levar a carga de 2 mulos de terra, porque eu quero me ajoelhar sobre essa terra, já que eu não vou estar aqui com vocês. Eu quero me ajoelhar sobre essa terra para adorar a Deus, o único e verdadeiro Deus. Que mudança, irmãos? O homem que não queria entrar no rio para tomar banho lá 7 vezes, se sentiu ofendidíssimo. Agora ele pede para levar a terra para se ajoelhar na terra. Que mudança. Deus pode fazer isso e Deus faz isso em nós. Deus faz isso em nós. Deus nos quebranta, Deus nos moe para mudar o nosso coração e a nossa disposição. O que Naamã fez foi um pacto de adoração a Deus.
As situações são fáceis? Glória a Deus. As situações estão sob controle? A glória de Deus. As situações são difíceis? A glória ainda pertence a Deus. As situações são difíceis demais? Toda a glória ainda a Deus. A glória sempre é de Deus e Ele deve ser glorificado sempre. As situações mudam, as circunstâncias mudam, mas a glória continua sendo de Deus, não nossa. Não é porque você é forte, não é porque Deus viu em você força para suportar esse desafio. Não. É porque Ele é forte e Ele quer nos usar. Porque Ele tem todo o poder e Ele vai nos sustentando no poder dEle para nós podermos abençoar outros e dar glória a Ele. Sob a soberania de Deus, as condições que Ele nos impõe não são impedimento para que o sirvamos. As condições que Ele nos impõe podem nos levar para mais próximos dEle. As condições que Ele nos impõe devem quebrar a nossa altivez e elas também sempre devem redundar em glória a Ele. Quero convidar você a responder essa palavra em alguns segundos. Feche seus olhos e ore. Quero convidar a banda para subir. Sua resposta, eu não vou conduzir a sua resposta. Eu não sei o que o Espírito Santo aplicou no seu coração, mas eu sei que nós precisamos responder a palavra. Você pode continuar dando a sua resposta, eu convido você para colocar-se em pé, mas continue orando. Porque a palavra é uma palavra de desafio, a resposta não é fácil de ser dada. Eu quero desafiá-lo a responder com fé. Com fé, não cantando por cantar, não falando por falar. Mas se essa for a sua declaração, então diga: se o trovão e o mar se erguendo vêm, se as coisas não andarem bem, se eu me sentir atribulado, e se eu for tentado a sentir medo, que eu não fique no medo, que eu caminhe com o Senhor.